Presidente Márcio Binzeli, caríssimos colegas. Mais cedo tivemos aqui uma votação a respeito de isenções do transporte público. As galerias, inclusive, estavam lotadas aqui, ou parcialmente lotadas, tratando sobre isenções e medidas necessárias na cidade para que nós tenhamos uma passagem de ônibus mais barata. Eu costumo dizer em debates, em participações, secretário Germano Brem, costumo falar que a pauta da mobilidade urbana, ela certamente não será vencida no curto e médio prazo. As medidas que são necessárias para que nós possamos reduzir o custo da passagem de ônibus dizem respeito a áreas que talvez diretamente as pessoas não façam a vinculação, mas a revisão do plano diretor da cidade como um todo, e muito especialmente das diretrizes urbanísticas do Centro Histórico de Porto Alegre, de regiões como o 4º Distrito, dizem diretamente respeito à mobilidade urbana da cidade. E por que isso? Porque Porto Alegre adotou uma medida de urbanismo, uma política habitacional equivocada ao longo das últimas décadas. A cidade se espraiou. Fizemos loteamentos habitacionais no extremo sul da cidade, na nossa querida Zona Norte, vereador Mauro Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. E ao adotar essa política habitacional equivocada, retirando as pessoas da região central, encarecemos Porto Alegre. É necessário cada vez mais linhas de ônibus de transporte para ligar os extremos da cidade à região central. São necessários, obviamente, mais quilômetros de encanamento de água, de encanamento de esgoto, maior necessidade de serviços de saúde, de educação, de zeladoria, para atender essa cidade que indevidamente se espraiou. E o que nós precisamos fazer para resolver essa situação, não no curto e no médio prazo, mas no longo prazo? Adensar Porto Alegre, reverter essa tendência de levar a população para cada vez mais longe da região central da cidade, que obviamente é notório, tem a sua infraestrutura urbana já instalada. Já possui unidades de saúde que podem evidentemente ser ampliadas caso tenhamos ali uma população maior, já possui uma infraestrutura instalada de mobilidade urbana, já possui uma infraestrutura instalada de captação e tratamento de água, de coleta e tratamento de esgoto. O centro da cidade, a região central da cidade, já possui a sua infraestrutura urbana, e nós precisamos adensar Porto Alegre. Grandes cidades do mundo já passaram por esse mesmo dilema que a nossa cidade enfrenta hoje. E eu vejo que o governo acerta aqui. Acerta sabendo que a discussão do plano diretor por completo não será efetivada neste ano. Infelizmente não o foi em 2020 devido à situação da pandemia, mas de alguma forma aqui encaminha um projeto que nós possamos avançar de forma significativa por territórios. Territórios prioritários, sim. Antes alguns colegas subiram aqui e disseram: o centro é mais importante do que os outros bairros? Bom, no centro passam 400 mil pessoas por dia. O centro é onde nós temos ali a memória da cidade gravada. O centro é onde nós temos como referência de cidade, inclusive para o fomento turístico que nós tão ansiosamente aguardamos. Então aqui o projeto de lei que foi encaminhado aqui de revitalização do centro histórico tem esse norte. E tem, obviamente, o nosso apoio aqui, e agradeço muito especialmente ao meu presidente e líder de bancada, Moisés Barbosa, nossos colegas Gilson Padeiro e Cacá Dávila, que, sem sombra de dúvidas, aqui encaminham favoravelmente ao projeto, presidente, para que nós tenhamos, sim, o adensamento do centro histórico, que nós tenhamos, sim, a flexibilidade para concluir, do vereador, índice construtivo, a altura de prédios,
a mescla de imóveis entre residencial e comercial para trazer vida ao centro, para trazer pessoas circulando no centro, não apenas durante o dia, mas também à noite, que nós tenhamos mais segurança, que nós tenhamos uma flexibilização capaz também de fomentar o desenvolvimento e a própria indústria da construção civil, tão mal falada, presidente Márcio Binzeli, por alguns colegas aqui, como se a construção civil fosse inimiga da população e beneficiasse apenas os mais ricos. Mas qual é a indústria que mais emprega nessa cidade? Qual é o setor que mais emprega os mais pobres em Porto Alegre, se não a construção civil? Então, encaminhamos favoravelmente aqui ao projeto, meus parabéns, e aguardamos, secretário Germano Bem, ansiosamente, o plano para o nosso 4º distrito. Muito obrigado.